Estou seguindo o Cristo verdadeiro? E aí Deus, através da própria palavra dele, vai dizer: olha os sinais escritos, registrados por João, porque todos eles devem estar corroborados, devem ser ratificados e confirmados pela Escritura do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento é que eu vou construindo um quebra-cabeça, eu vou pintando um quadro gradativamente aos pouquinhos, e no Novo Testamento é que esse quadro vai ganhar vida. Então, para vocês identificarem se o Cristo que vocês seguem, o Messias que vocês seguem, de fato é o Messias de Deus, é o meu Cristo, é o meu ungido, é aquele que eu separei para redimir a humanidade, então eu vou dar sinais para vocês. Tá? Eu vou construir um quebra-cabeça onde eu vou apontando direções, eu vou definindo quem ele é, onde ele vai nascer, quais as características dele, o que ele vai ensinar, e a partir de então, vocês podem perfeitamente descansar, porque vocês estarão seguros, não na religião verdadeira, mas na salvação que vem do Deus eterno. Essa salvação está numa pessoa, e essa pessoa está descrita no quadro pintado por Deus, para que eu e você tenhamos convicção no nosso coração e certeza. Isso é importante, isso é tão importante quanto o teu respirar, porque isso vai definir a qualidade de vida que você vai ter sobre a terra, ou se você vai viver com medo, insegurança, ou se você e eu vamos viver plenamente seguros, tranquilos, sabendo que o que cantamos não é meramente declaração teológica ou declaração filosófica ou religiosa. Cantamos uma verdade. Isso é tão importante para os nossos dias, e nós vamos falar a respeito de Jesus como o bom pastor, mas estou introduzindo isso porque isso é tão importante nos dias atuais, que vai definir o seu equilíbrio emocional, não apenas espiritual. Vai definir a tua segurança no que diz respeito a viver o dia a dia, sem medo da possibilidade, seja do ladrão, do salteador, seja das variações de circunstâncias, sejam das fatalidades que acometem todos os seres humanos, ou das enfermidades que cercam a todos nós. Tudo isso, toda essa estabilidade, toda essa segurança, Deus nos coloca à disposição, mas está intimamente atrelado a: conheces o Cristo a quem tu segues, ou tu vives de declarações de terceiro, das declarações da tua igreja, da tua denominação, do teu pastor ou daqueles que acompanham? Não, você deve viver da tua convicção, da tua experiência e da relação que você tem com o entendimento sobre o Cristo de Deus, o qual você professa verbalmente e declara crer naquilo que ele nos promete. Olha só, hoje nós vivemos um problema sério. Em várias partes do mundo, as verdades bíblicas são declaradas mais como conceitos do que propriamente como verdade. Então, já existe, eu disse isso domingo passado, repito hoje, uma gama de cristãos, mulheres, homens e mulheres, que já não acreditam nem no céu e nem no inferno, nem na presença real de um Deus real e nem na presença de um diabo real e da maldade, da malignidade que a ele pertence. Tudo isso tem ocorrido no meio, mesmo no meio cristão, e tem ocasionado, provocado na vida de muitos filhos e filhas de Deus o seguinte paradoxo: declaram algo, mas não creem no seu coração. Portanto, não vivenciam, não experimentam no íntimo da sua alma toda essa verdade na sua exuberância. Então nós vamos hoje, como nós estamos vindo já algumas quartas-feiras, buscar justamente a identificação, ou identificar a identidade real de Cristo, segundo o evangelista João nos coloca. Sempre com esse objetivo, para que você seja cada vez mais firme, sólido, convicto. E é assim que nós vamos proclamar o evangelho ao mundo. Nenhuma pessoa que tem uma fé inoperante, ou seja, uma fé que não opera transformação e mudança, consegue compartilhar o evangelho de Cristo Jesus. Nenhuma. Uma das limitações que nós temos como igreja nos tempos modernos é esse: nós declaramos muitas vezes naquilo que nós mesmos não cremos, e quando somos convidados e convocados a proclamar este evangelho,
A dúvida faz-nos calar e silenciar. Então, hoje, todos esses períodos de quartas-feiras, no que nós queremos não é trazer informações para os irmãos. Porque você quer informações sobre Jesus, entre lá no Google que ele te dá um monte de informações. Hoje é o mundo da tecnologia e das informações. Nós queremos trazer uma experimentação. O que nós pedimos a Deus é que nas nossas ministrações o Espírito Santo dele possa arrancar a dúvida e a incerteza do teu coração, estabelecer tudo aquilo que é forte, sólido e definido, porque é assim que nós vamos vencer o maligno, é assim que nós vamos vencer o mal, é assim que nós vamos vencer o mundo, é assim que nós triunfaremos em toda e qualquer circunstância. É assim que nós vamos vencer o medo, é assim que nós vamos vencer tudo aquilo que está à nossa volta. Domingo passado, o pastor Emanuel trabalhou em Jesus é a porta. E realmente, o texto falando sobre a porta, vai lá do 9, lá no cego de nascença, e segundo os estudiosos, vai até o 21 do capítulo 10. Vai até esse versículo. Faz parte de um pacote. Os textos do 22 em diante, segundo eu li em alguns estudiosos, eles dizem que foram algum tempo depois. Mas aquele diálogo que Jesus estava tendo ali com aqueles homens, escribas e fariseus, religiosos, tudo, tem a ver lá com o capítulo 9, Jesus é a porta. Ele estava aproveitando aquelas circunstâncias para ministrar vários ensinamentos. E aí ele vai ministrar, vai falar que ele é a porta, como aprendemos quarta-feira passada, e ele já vai introduzir dizendo, além da porta, eu sou o pastor. Eu sou o pastor. E aí ele dá algumas características do pastor, ele dá algumas definições, e ele diz, eu não sou o pastor, eu sou o bom pastor. O maravilhoso, o virtuoso, o único. Já repararam que Jesus sempre fala, eu sou a videira, não é uma videira qualquer, eu não sou a videira que simbolizava Israel, eu sou a verdadeira, a videira verdadeira. Eu sou a água, mas não sou uma água qualquer, eu sou a água viva, né? Eu sou o pão, mas não sou um pão qualquer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas o que é legal é que ele usa todas essas figuras já bem conhecidas do povo judeu, né? Porque fazia parte do contexto, do cotidiano deles. Nós muitas vezes não entendemos a profundidade, porque quando a gente fala que Jesus é o bom pastor, logo a gente tem a ideia assim de um homem bonzinho, de alguém que era bem camarada, bem acolhedor, tal. Não, é muito mais do que isso. Ele era a excelência, porque Jesus não era bom, ele era a bondade em pessoa. Deus não nos ama, Deus é amor. É muito mais do que uma mera expressão de sentimento. É a excelência, é a fonte, é a mina, é o veio. Então, ele é a excelência da bondade como pastor. E aí ele vai nos dar também algumas características, nós vamos ler o texto, tanto sobre o pastor como as ovelhas. Tá? E aí você fica no quadro da ovelha, porque você é ovelha, eu sou ovelha. E nós vamos aprender algumas coisas a respeito da ovelha. E se você não se enquadrar, cuidado. Se você não se enquadrar no perfil de ovelha, cuidado, porque de repente você é bode. E os bodes ficarão à esquerda. Jesus não dá moleza, não. Os bodes ficarão à esquerda, só vão ficar à direita a ovelha. Tá? E aí nós vamos aprender sobre essas características. Mas outra coisa que é muito legal é que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Mas Jesus não estava inventando isso. De fato, as ovelhas ouvem a voz do pastor. Nós vamos assistir um videozinho de 2 minutinhos, que nós vamos ver um pastor mesmo, literal, pastoreando ovelhas, e aí vocês vão ver como que é interessante esse animalzinho ovelha, que Jesus usa aqui como metáfora, para nos vincular a ele, para mostrar que nós precisamos ter a mesma característica dele. Vamos assistir esse videozinho, depois eu leio o texto para os irmãos. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2.
Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing! One more! This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God! Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então esse é um exemplo bem, vamos dizer assim, humano, para nós entendermos o que Jesus estava se referindo. Tá? A ovelha, queridos, ela tem várias características que é bem peculiar a ela. Tá? Ela precisa que o pastor vá diante dela, guiando. Não é como o gado que o boiadeiro vai atrás, tocando ele. Não, as ovelhas são diferentes. As ovelhas têm uma insegurança muito grande. Se as águas estiverem muito movimentadas, elas não param para tomar água. Tá? Elas não conseguem ter tranquilidade enquanto à noite, para descansar, enquanto não tiver um ambiente bem tranquilo e calmo. São extremamente dóceis. Na cadeia alimentar, ela é uma das últimas, porque ela não tem mecanismo de defesa e nem de ataque. Tá? E uma outra coisa muito interessante de ovelhas é quando uma se machuca, a outra lambe as suas feridas. Pode parecer estranho, mas é assim que uma cuida da outra. Outra coisa muito legal, a lã da ovelha, ela é muito boa quando ela é velha. É ovelha velha que dá lã boa. É assim que os estudiosos dizem. Mas tem algo também muito interessante, amados. Quando ela vai ser abatida, no dia seguinte, no dia anterior, ela não come, não berra, não tem expressão nenhuma de som. E quando ela é abatida, ela não emite som algum. Ela é totalmente entregue. Ovelha macho é carneiro. Ovelha filho é cordeiro. Por isso que a Escritura chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Então são algumas características que não foi à toa que Jesus, que Deus rotula o seu povo de ovelha. Pessoas que conscientemente entendem a sua fragilidade. Pessoas que compreendem que sem Ele, Deus, a sua vida, a minha vida, nada mais é do que um acúmulo de horas, dias, minutos e segundos sem sentido. Porque não sabemos o que vai nos acontecer na próxima saída daquela porta. Então esse sentimento, as Escrituras sempre faz questão de nos ensinar para que nós entendamos que eu e você não podemos nos afastar do bom pastor. Não é que não devemos, nós não podemos nos afastar do bom pastor, porque todas as características da ovelha são características nossas, seres humanos, todos nós. E aí, quando nós ganhamos consciência disso, nós entendemos a nossa fragilidade e a nossa
insegurança. Quando nós entendemos isso, aí vamos buscar no aprisco do sumo e o bom pastor o devido refúgio e proteção. Quando não entendemos isso, achamos que somos autossuficientes. Somos capazes de gerenciar nossas próprias vidas, tomamos as nossas próprias decisões e queremos viver a nossa própria maneira. Tomamos as decisões do que vamos comprar, do que vamos vender, quando vamos casar, o que vamos fazer e acontecer, como se nós fôssemos capazes de gerenciar a nossa própria vida. Não, ovelha não é capaz. Ovelha depende da orientação do pastor. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de estimular você, porque se você não entender que você deve ser ovelha, e que você deve identificar a ovelha que há no seu mundo interior, você jamais vai experimentar o convite do sumo pastor para estar debaixo do guarda-chuva dele e da proteção dele. Aí eu e você vamos errar o alvo. E vamos colher inúmeras situações extremamente adversas à nossa vida. E vamos estar ainda cometendo o equívoco de achar que a nossa vida está de mal a pior, porque o pastor não está cuidando. Não, não é o pastor que não está cuidando, é você que não está sendo ovelha do aprisco. Deus sempre ressaltou essa posição de ovelha, tanto para a igreja de Jesus, como para o povo de Israel. O povo de Israel não entenderam isso, sofreram muito, porque saíam debaixo do guarda-chuva do sumo pastor, não obedeciam aquilo que ele orientava, não se deixava dirigir para o aprisco, onde havia segurança da sua presença como o sumo pastor. E a história do povo de Israel nos é um exemplo clássico a respeito disso. Todas as vezes que eles tomavam decisões, achando que por conta própria eles poderiam conduzir e resolver as suas vidas, lá estava o pastor convidando a eles olha, volte para o aprisco. Reconheça-te como ovelha, carente, debilitada, fraca, incapaz, porque aí eu vou ser capaz de dirigir, eu sou capaz e eu poderei abençoar e dirigir a vida de vocês. João 10, de 11 a 16, é o texto que faz alusão a Jesus, se posicionando como o bom pastor. João 10, de 11 a 16. Eu vou ler, os irmãos só me acompanhem, por favor. Eu sou. Olha, queridos, quando Jesus diz eu sou, os judeus estremeciam. Eles estremeciam, sabe por quê? Porque ele estava se referindo a Êxodo 3, 13 a 15. É a mesma linguagem. É a mesma essência de manifestação de Êxodo 3, de 13 a 15, quando Moisés diz: Senhor, irei ao povo e direi qual é o teu nome. E aí Deus diz: diga ao povo que o grande eu sou te enviou. Eu sou. Não há passado, presente e futuro. Eu sou. Não há desgaste, não há renovação, não há transformação. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou eterno. É o único eterno. Nós somos imortais, mas nós não somos eternos. A nossa existência teve um começo e nós entraremos por toda a eternidade. O eterno, o grande eu sou, não. Eu sou. Eu sempre existi. Eu não existia, eu sempre existi, sempre existirei e existo, e nada muda essa verdade. Então, quando Jesus abria a sua boca para dizer eu sou a porta, como quarta-feira passada, o que ele estava querendo dizer assim: Yahvé sou eu e Yahvé temos profunda intimidade. O Deus que se revelou a Moisés lá no passado sou eu e o Pai. Somos um. A diferença é que lá no passado o monte tremia, o monte fumegava, ninguém podia nem encostar no sopé do monte. Agora é o monte das bem-aventuranças. Agora é Emanuel, é o Deus falando conosco, é Deus tabernaculando conosco. Mas é a mesma essência, eu sou. Quando Jesus usava essa frase, os judeus ficavam assim, porque eles queriam combater.
Eles não conseguiam entender. Vieram para o que era seus e os seus não o receberam. João diz isso em João 1,14. Se não me engano, 14 ou 11. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Voltando aqui ao versículo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que é o trabalhador, o operário, aquele que cuida das ovelhas, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, esse vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Há um grande contraste entre aquele que é o bom pastor e aquele que simplesmente cuida da religiosidade, porque aqui ele estava se referindo aos escribas e fariseus, que haviam chutado o menino lá, o rapaz cego de nascença, lá do capítulo 9. Enquanto há rejeição lá em mim, há acolhimento. Enquanto há julgamento lá nos religiosos, em mim, eu sou a bondade em pessoa. Eu acolho vocês. Então ele mostra todo o contraste entre a atitude dos religiosos e a atitude dele como sendo o bom pastor, o excelente pastor que acolhe. O 13, o mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas, claro, né? Novamente ele repete, eu sou o bom pastor. A primeira vez que ele diz eu sou o bom pastor, ele diz que dá a vida. Na segunda vez que ele repete eu sou o bom pastor, ele diz eu tenho intimidade com as minhas ovelhas. Ou seja, fazendo alusão ao bom pastor que na sua bondade entregaria e doaria sua própria vida para que houvesse o resgate das ovelhas, mas não apenas o resgate das ovelhas no sentido de salvação e redenção, mas também de comunhão, relacionamento, intimidade. Vocês sabiam que vocês, queridos, nós conhecemos de Deus o quanto nós desejamos conhecer? A proposta bíblica é que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua justiça raiará sobre as nossas vidas. Oséias 6,3. Essa é a proposta bíblica. Só que essa proposta passa por uma iniciativa nossa no sentido de que eu desejo não apenas ter Jesus como o meu pastor, aquele que deu a sua vida por mim, mas eu quero ter intimidade com esse pastor. E ele diz que ele conhece as suas ovelhas. Ele quer e deseja e propõe para nós essa intimidade. Aí está toda a diferença entre um cristão religioso e um cristão espiritual. Um homem religioso e um homem espiritual. E pode, irmãos, presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Mesmo você sendo evangélico, se você viver uma vida de religiosidade sem entender essa proposta do bom pastor, a sua vida se torna árida. O sermão demora demais. Tem muitos cânticos nessa igreja. O culto é meio maçante. Oração em casa é 2, 3 palavras. No cotidiano é angústia e intranquilidade no coração. Há uma série de coisas que acontecem na nossa vida porque nós, de repente, não nos apercebemos que a proposta bíblica não é de nos tornarmos apenas ovelhas do bom pastor, mas ovelhas que têm e desenvolvem intimidade com o bom pastor. Buscar-me-eis e me achareis, povo meu, diz o Senhor, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, e eu me deixarei achar por vocês. E o sol da minha justiça vai brilhar sobre vocês. E o entusiasmo e a vida que jorra e emana do meu trono de graça será uma realidade na sua vida. Não uma realidade de declaração verbalizada, mas uma realidade na essência, no âmago, no íntimo da tua alma. Porque essa é a minha proposta. Eu não apenas sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. João, eu sei da tua vida. Maria, eu conheço as angústias do teu coração. Luiz, Marcos, Paulo, eu conheço cada um de vocês, porque no dia em que vocês me conheceram como bom pastor, eu escrevi o nome de vocês na palma da minha mão, para que eu jamais me esquecesse dele. E a vocês, ó pequenino rebanho, vos pertence o reino do Pai Celestial, porque eu conheço a vida de cada um de vocês. Vocês não estão sós. E se tem uma coisa triste
e pesarosa na vida de um filho ou filha de Deus é estar dentro de uma igreja cantando e repetindo as canções dominicais e vivendo na solidão e na angústia nas suas almas. Quando o Pai coloca diante de nós uma mesa farta nos dizendo, há um pastor bom, e não apenas bom, mas que deseja intimidade com você. Qual foi a última vez que você chorou com o seu mestre? Qual foi a última vez que as palavras do seu mestre empolgou a tua alma a ponto de levar você a uma profunda alegria indescritível que não se compra com prata ou ouro, porque pertence àqueles que são íntimos do Pai, aqueles que conheceram o bom pastor, mas que convivem diariamente nessa relação íntima. Jesus, eu estou aqui. Já viu aquela história da mulher que foi atrás faz justiça, juiz, faz justiça. E o juiz, Jesus dizendo, contando essa parábola, o juiz iníquo, injusto. E o juiz fala, eu vou atender essa mulher para parar de me amolar. E aí Jesus fala, se vocês são maus, fazem assim, imagina o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Ou seja, uma relação mais íntima, mais próxima, mais intensa. Não podemos viver na superficialidade da religiosidade, precisamos mergulhar numa relação íntima, uma relação dinâmica, onde eu sei que o meu bom pastor conhece, mas eu também preciso conhecê-lo, e eu o conheço através da sua palavra, que revela a mim quem ele é. Primeiro eu conheço que há autenticidade no Cristo em quem eu creio. Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido de Maria, que viveu na Palestina, assumiu aquela cruz, desceu à sepultura, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, voltará pela segunda vez. Esse é o Cristo em quem eu creio. Esse é o pastor em quem eu sigo, a quem eu sigo, em quem eu confio, em quem eu deposito todas as expectativas da minha vida. E ele me conhece, e eu sou conhecido dele, porque diariamente eu estou diante dele. Eu sou o bom pastor, versículo 14, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Então é um conhecimento recíproco. Da mesma forma que ele nos conhece, ele diz, eu sou conhecido delas, como a ilustração que nós tivemos aqui, o filminho. É natureza das ovelhas. Tem um irmão aqui na igreja que tem num sítio aqui no Vale do Ribeira, ele tem uma criação de ovelhas, e eu estive lá, e eu falei, vamos fazer o teste, e de fato, é exatamente o que mostrou ali no vídeo, por isso que eu trouxe o vídeo. Enquanto a gente ia lá, andando na frente, aí ele começou a andar, pronto, foi todas as ovelhinhas lá, muito engraçado, querido, é muito engraçado, porque conhece mesmo a voz do seu pastor. Então a pergunta que se faz é, você conhece a voz do seu pastor? Ou você anda seguindo o mercenário? O mercenário, muitas vezes, ele parece que é pastor, porque dá a impressão que ele está cuidando de você. E mercenário não significa meramente um homem, pode ser uma doutrina, pode ser uma igreja, pode ser uma declaração teológica, inclusive. Tudo aquilo que tem como objetivo escravizar e condicionar você, ludibriar você, enganar você, levar você à inconsciência e à inconsistência, é mercenário. Porque o bom pastor, que também é a porta, ele diz, vai entrar por mim e vai sair, vai circular no meu ambiente e vai se relacionar comigo. É muito fácil você identificar uma doutrina saudável de uma doutrina tóxica. Ela escraviza a tua mente, ela condiciona você. Alguém já disse para você, cuidado, não sai debaixo da minha mão, da minha autoridade apostólica aqui, porque senão você vai ser punido pelo Deus eterno. Mercenário, doutrina de mercenário, porque o pastor verdadeiro, ele diz, filhos, desenvolva o seu relacionamento íntimo e pessoal, subjetivo, com o pastor, sumo pastor, e ele vai te levar aos mais altos, sublimes montes da liberdade, da essência, da alegria, da realização, e não da opressão, nem do jugo, nem da submissão exacerbada. Então, a grande diferença entre o bom pastor e a proposta dele, que nos conduz a uma relação dinâmica, comprometedora,
porém motivada pelo amor e pela graça. Porque onde há o Espírito do Senhor, aonde o Espírito do bom pastor se manifesta, a liberdade, a vida, a satisfação, a renovação de sonhos, a renovação de votos, há uma perspectiva positiva no que diz respeito ao futuro, a segurança, a estabilidade na alma, a perdão, a aceitação. Por quê? Porque o bom pastor é aquele que nos conduz exatamente a esse aprisco, a esse tipo de relacionamento. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, 14, e sou conhecida por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, eu e você, ovelhas não judaicas, ovelhas gentílicas. Eu e você já estávamos aqui. Jesus é fabuloso, Ele é extraordinário, Ele é boníssimo, Ele é a excelência da bondade, porque no seu projeto já estava eu e você, que seríamos alcançados pela sua voz, pela sua palavra, e a sua palavra é a palavra terna, amorosa, não é impositiva, é convitativa, é uma palavra de bondade, é um convite a uma relação de vida. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz através da palavra dele, e a palavra dele está aqui, queridos, é a Bíblia Sagrada. Se alguém falar qualquer outra coisa que não seja aquilo que está na palavra de Cristo registrada aqui, não é palavra do bom pastor, é a palavra do mercenário. Os irmãos têm ideia quantos falsos messias já surgiram no mundo? Se você fizer uma pesquisa, falsos messias, você vai ficar assustado. Tanto no século 20, 21, 19, 18, até no século I. Porque no século I, é por isso que ele diz, eu sou o bom pastor, para deixar claro quem ele era. Porque já nos seus dias havia falsos pastores, falsos messias. Você vai lá em Atos 5, de 33 em diante, você vai ver Gamaliel orientando a igreja, orientando o sinédrio, que estavam julgando os apóstolos. E aí ele diz, cuidado, porque nos nossos dias já surgiram aí um tal de Teudas, um tal de Judas o Galileu, todos eles dizendo ser o bom pastor, dizendo ser o pastor, dizendo ser o Messias, dizendo ser o Redentor. E aí Gamaliel, na sua sábia orientação, ele diz, o que aconteceu com eles? Todos eles foram destruídos, e os que acompanharam, crendo que eles eram Messias ou o pastor, foram destruídos. E aí eu fico encantado com a fala de Gamaliel, porque ele diz assim, né? Cuidado, porque se o que esses homens, que eram os apóstolos, estão pregando no nome de Jesus Cristo, se de fato é uma obra de Deus, ninguém vai deter. E hoje nós estamos aqui, 2018, falando a respeito exatamente disso. Só confirmou o que Gamaliel havia proposto para eles. Ninguém deteu. O comunismo não deteu. O socialismo não deteu. O Império Romano não deteu. Aliás, amados, foi essa palavra que perdurou aí ao longo dos séculos, que levou o Império Romano, que contribuiu para que o Império Romano entrasse em decadência, um dos maiores impérios que já houve. O nazismo não conseguiu, nenhum império, porque essa palavra que relata Jesus como o bom pastor é uma palavra fiel e verdadeira, conforme diz o apóstolo Paulo, digna de total e absoluta segurança. E é nessa palavra que eu e você nos firmamos. Amém, queridos? Isso é fabuloso, amados. Isso traz saúde para o teu umbigo, para as tuas emoções. Isso traz prazer para a tua vida, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, diz o apóstolo Paulo. Por que ele declarou isso? Porque no caminho de Jerusalém para Damasco, ele encontrou o bom pastor. E sabe o que marcou o apóstolo Paulo? A voz do bom pastor. Queridos, a voz de Jesus tem marcado o teu coração? Ou você fala Jesus como se estivesse falando Genésio?
a voz de Jesus no caminho de Jerusalém para Damasco: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ao cair por terra ele diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E sabe, amados, dali se levantou Saulo, o perseguidor, para Paulo, o maior apóstolo que o mundo já conheceu. A voz terna e bondosa do bom pastor atingiu como uma flecha o coração duro daquele homem chamado Saulo, que soltava fogo pelas narinas, com autorização para ir a Damasco matar aqueles que se declaravam seguidores do bom pastor, do caminho. Mas no caminho ele ouviu a voz do bom pastor. Essa é a diferença, amados, entre aqueles que ouvem a voz do bom pastor e aqueles que estão acostumados à sua prática litúrgica religiosa, mesmo que seja ela evangélica, mesmo que seja jargões ou declarações ou mesmo afirmações teológicas. A voz do bom pastor, ela é inconfundível e ela transforma a vida de todos aqueles que se aproximam dele. Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecida, e elas ouvem a minha voz. E eu ainda tenho outras ovelhas, que somos nós, que serão alcançadas pela minha voz. Queridos irmãos, irmãs e amigos, desde o Antigo Testamento, essa figura do pastor e da ovelha sempre foi utilizada pelo Deus Todo-Poderoso. Ele, se você quiser anotar, eu vou citar alguns textos, e aí você pode verificar, confirmar em casa, na sua leitura devocional, alguns textos onde você vai observar Deus dizendo: Israel, eu sou o teu pastor, volta para o teu aprisco. Você vai ver no Salmo 80, versículo 1, você vai encontrar no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é Salmo de Davi, amados, é o Salmo de Deus para a minha e para a sua vida. Não é o Salmo de Davi onde você vai repetir o que Davi disse, não. É o Salmo de experiência de um homem que foi pastor de ovelhas, chamado Davi, e que entendeu que ele, como ovelha, pertencia a esse pastor, e ele o tinha como o meu pastor. Então, quando você vai ler o Salmo 23, você diz: vou ler o Salmo 23, escrito por Davi, e meu Salmo. Então, eu vou declarar que Deus é o meu pastor. É o Senhor, é o meu pastor. Salmo 100, versículo 3, você encontra essa verdade. Você encontra em Ezequiel 34. Aliás, é uma descrição muito bonita. Ezequiel 34, todo o capítulo, de 1 a 31, é Deus dizendo, repreendendo os pastores que não cuidavam do seu rebanho e declarando: eu serei o pastor deles. Eu pegarei a ferida, a machucada, a que está desgarrada, eu vou atrás de todas elas e trarei para o meu aprisco. Ezequiel 34, de 1 até o 31. No Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, versículo 20, tá? Mateus 9, 36. Então essa figura, ela é muito bonita, não é poética. Tem gente que pensa que a Bíblia, quando fala nessa ternura, do cuidado com o cordeirinho, como se estivesse falando de coisas românticas, de poesia. Não. É uma verdade poética, escrita de forma poética, mas é uma verdade contundente, é verdade verdadeira, vamos dizer assim. É uma verdade verdadeira, onde Deus se apresenta como aquele que cuida do seu rebanho e também nos apresenta como ovelhas do seu rebanho. E como ovelhas, aí nós temos outros textos, você pode anotar aí também. Se você não quiser anotar todos, não tem problema, anota um ou outro, tá? Porque hoje em dia é muito fácil você encontrar os textos bíblicos, ninguém aqui está revelando nada de novo, tá? Os textos bíblicos são muito fáceis. Aliás, talvez pela facilidade de acesso à informação é que nós somos hoje tão desinformados.
Porque hoje tem Bíblia online, Bíblia não sei o quê, Bíblia para lá, Bíblia para cá, Bíblia para lá, acolá. Mas quando você pergunta, você conhece algum texto bíblico que fala sobre o amor de Deus? Aí nós temos uma série de dificuldades, né? Que de repente é tanta informação e nada de formação, na verdade. Então, como ovelha, você tem a Isaías 53:6, ele como ovelha foi levado para o matadouro, né, e entregue por nós, falando justamente, confirmando aquilo que Jesus diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Como que nós sabemos que se cumpriu na vida dele aquilo que ele declarou que faria como bom pastor? Se cumpriu na vida dele, em cumprimento, inclusive, à profecia antecipada, Isaías 53:6. Que vai nos mostrar exatamente como o pastor seria sacrificado em prol das suas ovelhas. Tá? Isaías 53 nos fala sobre isso, a dinâmica do ministério desse pastor, como ele cuidaria das suas ovelhas. Você vai encontrar lá em Isaías 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, levar liberdade aos cativos e restaurar todos os contritos de coração e anunciar a eles o ano aceitável do Senhor. Isso é muito lindo, queridos, mas não é poesia, não. Nem é coisa para a gente decorar e achar que já conhecemos tudo. Não, não. A gente vai decorando justamente para ter essa palavra, guardei a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não... Só um respondeu aí, hein? Vou repetir. Guardei a tua palavra no meu coração para não... quer evitar o pecado? Guarda a palavra de Deus no seu coração. Quer evitar a ansiedade, o desespero? Meu Deus, quem vai ganhar? Quem vai ganhar a política esse ano? Estamos arruinados em 2017, 18, 19. Senhor, eu vou para a roça. E agora, ao invés de deixar angústia, perplexidade tomar conta do seu coração, você guarda a sua palavra no seu coração. 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 cairão à minha direita, mas tu permanecerá. É a palavra de Deus. Muitas vezes eu não me lembro exatamente a referência. Também não tenho muita preocupação com isso. Eu me preocupo mais com a essência daquilo que eu quero que marque o meu coração. Então é assim que a palavra do bom pastor vai nutrindo as suas ovelhas. Porque além de ser o bom pastor, além de se relacionar conosco de forma íntima, ter esse desejo, ele nos conduz, ele sempre deseja nos conduzir a pastos verdejantes. O que é isso? Graminha fresquinha, aguinha fresca, não água turbulenta, água suja, água contaminada, mas a água onde nós podemos matar a nossa sede e sentir na nossa alma, no nosso coração, profunda tranquilidade, né? Não é aquela água que você vai buscar todos os dias, é aquela água que ele disse para a mulher samaritana, lá em João 4. Olha, a água que eu tenho para passar para você é diferente, porque é a água do bom pastor. Ele não disse isso, mas ele estava, nas entrelinhas, ele estava dizendo, é a água daquele que tem consistência, tem verdade. A água que vocês estão tomando, você vai buscar todos os dias, mas a água que eu der para você, ela vai fazer nascer uma fonte no teu coração, que vai jorrar para a vida eterna. O Espírito da graça, o Espírito do Deus vivo, vai nutrir o teu coração de tal maneira que você vai alcançar altos níveis de contentamento. E no século 21, falar em contentamento é difícil, né? O século do consumo, é o século do prazer, é o século do hedonismo, a busca desesperada pelo prazer e pela realização. E aí saímos do aprisco do sumo pastor. Porque o sumo pastor diz, filho, vem aqui, deixa eu ensinar para você. Vamos ter uma conversinha de pastor e ovelha. Você é ovelha? Sim. Você diz, estou. Então vou ensinar para você. Não andeis ansiosos quanto que a vez de comer ou de beber ou de vestir. Os pagãos fazem isso. Tá? Olha os lírios do campo. Olha as aves do céu. Mateus 6. Elas são muito menos importantes do que vocês, e o Pai Celestial as alimenta. Você acha que isso é poesia ou é verdade? Aí você diz, eu creio, Senhor, na tua palavra, porque tu és o meu pastor. Eu preciso da graminha fresca, e a graminha fresca é a palavra de Deus diariamente.
é os recursos e as fontes de água que Ele faz jorrar da rocha, muitas vezes, aonde nós buscamos diariamente. E assim nós vamos nos alimentando como ovelhas e vamos nos tornando íntimos do sumo pastor. Então essa figura é muito comum na Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aliás, era assim: Deus queria usar um homem. Vou fazer desse homem um grande líder e libertador. Sabe o que Deus fazia? Vou botar ele para pastorear a ovelha, porque ele vai aprender na simplicidade do curral, entre o frio no inverno e o calor do dia. Ele vai aprender a lidar pacientemente com as ovelhinhas que não têm, que precisam de um cuidado todo especial. Ou os irmãos acham que não? Quando Moisés estaria pronto para se tornar um grande líder? Quando ele deixou de ser príncipe no Egito, ou quando ele ficou 40 anos, depois dele ficar 40 anos pastoreando ovelhas de Jetro lá no deserto? Racionalmente, humanamente falando, a gente diria: lá no Egito ele se tornou um profundo conhecedor de todas as ciências e de toda a cultura daquela região. Até por isso que ele conhecia a geografia, a topografia e todas aquelas coisas, e ele foi capaz de conduzir o povo. Tá? Talvez nós diríamos, naquela situação primeira ele estaria numa melhor condição, mas para Deus não. Sabe por quê? Os caminhos do bom pastor são diferentes dos nossos caminhos. Quando você diz, eu sei, o bom pastor está dizendo para você, você não sabe de nada, busque em mim o que você precisa saber, porque sou eu que sei qual a necessidade do teu coração, da tua vida ou da tua alma. Então Deus pegou, no caso de Moisés, jogou ele lá para a humildade, simplicidade, circunstâncias rústicas, simples, simplórias da vida de um pastor, para dar a ele caráter, resiliência, força, dignidade, umbridade, capacidade de vencer todas as circunstâncias, submissão. Depois de todos esses 40 anos pastoreando ovelhas, é que Deus vai lá e diz, agora ele está pronto. Porque ele aprendeu com a simplicidade das ovelhas como que se deve viver. Aí é que Deus vai aparecer na sarça ardente e diz, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde estás pisando é terra santa. Aí nós temos exemplo de Davi, temos exemplo dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, todos eles foram pastores nas suas vidas. Então, amado, nessa noite, eu estou apenas lembrando aos irmãos essas duas verdades. O meu pastor, o teu pastor, é o bom pastor. Não apenas na questão de qualidade, ele é a essência de toda a bondade. E uma das coisas que eu gostaria que ficasse aplicado no seu coração é: você é uma boa ovelha. A bondade faz parte da tua existência. A simplicidade de uma ovelha faz parte da tua existência. Quando a Escritura nos diz que Jesus é o bom pastor, não estava simplesmente nos passando um título que Jesus trazia sobre si. Era uma virtude emanente, uma virtude que naturalmente fazia parte da vida dele. E o grande convite, um dos convites que Jesus nos faz é: eu sou o bom pastor, mas eu recomendo às minhas ovelhas que elas sejam não apenas ovelhas, mas boas ovelhas. E boas ovelhas são aquelas que amai-vos uns aos outros, porque aquele que ama um ao outro, aquele que exercita a bondade, recebe a bondade do Pai. Num mundo caótico, insensível como o nosso, onde o egoísmo e a indiferença, a busca exagerada pela minha própria satisfação e a minha realização, o bom pastor vem na contramão de tudo isso para dizer: eu preciso, eu quero, eu desejo e eu proponho a vocês que vocês sejam boas pessoas.
Teve um filósofo aí, um dos pensadores, que diz que quando os justos e os bons se calam, o mal prolifera. Quando os justos e os bons se calam, a impiedade, a injustiça e a maldade se prolifera. Então, um dos convites que eu gostaria de fazer aos irmãos nessa noite, para a sua reflexão, é: qual a qualidade ou qual a virtude que eu tenho buscado para a minha vida como ovelha? O quanto eu sou capaz de compartilhar da minha própria vida com o meu semelhante? Quantas vezes eu tenho sido bondoso, marido com a esposa? Quantas vezes a esposa com o marido tem sido bondosa, generosa, amorosa? Quantas vezes o pai tem sido bondoso para com o seu filho? Isso aí é uma utopia. Não, amados, isso é proposta do bom pastor para a vida das suas ovelhas. Porque o mundo prevalece o egoísmo, a maldade, o ajuizamento, mas a proposta de Deus é que nós conheçamos não apenas Jesus como o bom pastor, mas nos tornemos boas ovelhas que pertencem ao bom pastor. O mundo conhecereis que sois meus discípulos, se vocês amarem e forem bondosos uns com os outros. Não é por ser membro de uma igreja, não é por declarar uma fé, não, é através da bondade. As pessoas lá fora, amados, entrevistando e conversando com os nossos adolescentes na classe de batismo, domingo à noite, à tarde, às 5 horas da tarde, eles estavam compartilhando comigo sobre coleguinhas de 13, 12, 14 anos de idade se mutilando, aprendendo a se enforcar. Inclusive está circulando aí um vídeo na internet ensinando passo a passo como um adolescente ou uma criança pode se enforcar. Se vocês detectarem isso, instrua as pessoas, tá? Deleta ou instrua as pessoas a respeito disso. Mas em meio a todo esse caos, a gente percebe claramente que o que tem estado ausente da raça humana, e aí entra as ovelhas do bom pastor, é a bondade. Não há nada mais tocante ao coração de uma pessoa, não é quando você ensina religiosidade, mesmo que seja evangélica, mas é quando você tem atitudes de bondade, onde você é capaz de tirar a sua roupa para aquecer alguém que esteja desprovido. Quando você é capaz de ter a bondade de ceder o seu lugar no estacionamento para alguém que está chegando. É quando você é capaz de, como ovelha do bom pastor, ser capaz de ceder o espaço para um carro que queira passar. Pequenos gestos, mas que precisam estar marcados, pontuados pela proposta do bom pastor de sermos boas ovelhas. Porque eu vos dei o exemplo, diz o bom pastor, para que assim como eu vos fiz, façai vós também. E o bom pastor, Jesus, foi aquele que revolucionou o mundo, abateu reinos, triunfou sobre os séculos e os milênios, sem levantar uma arma, a não ser a arma do amor e da bondade, da generosidade e da aceitação, aceitando todos os seres humanos. Amém, queridos? Nós não somos perfeitos, amados, e não seremos jamais. Mas uma coisa não deve faltar no meu e no teu coração: caminhar em direção daquele que é perfeito. Porque hoje nós o conhecemos em parte, mas um dia o veremos face a face. E contemplaremos e desfrutaremos de toda a plenitude da bondade do bom pastor e do Deus que criou todas as coisas e declarou: é bom, isso é muito bom. A minha criação é muito bom vê-la criada.
e um dia nós desfrutaremos de todo o seu reino como resultado da bondade dele que alcançou as nossas vidas através daquele que nos deu a salvação. Nome dele, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que venceu todas as coisas, deixou a eternidade, a sua glória, adentrou ao tempo e ao espaço e andou conosco, tabernaculou conosco, comeu, viveu, andou, sentiu, dormiu, cansou e viveu como cada um de nós vivemos. E hoje Ele está à direita do Deus Pai e intercede por cada um de nós, dizendo: ovelhas minhas, ouçam sempre a minha voz, porque vocês são meus e aquele que me deu é maior. E vocês, ao pertencerem a mim, vocês estão nas minhas mãos. E ninguém, absolutamente ninguém, arrancará nenhum de vocês das minhas mãos. Amém, queridos? Você pode orar comigo, por favor? Vamos ficar em pé? Ó bom pastor, amado, excelso, sublime, magnífico, esplendoroso. Estou tentando encontrar adjetivos que possam descrever-te, mas sem dúvida alguma, Senhor Jesus, não há no nosso vocabulário, no nosso alfabeto e nenhuma língua, palavras que possam descrever-te na sua totalidade. Receba a nossa gratidão. Te louvamos e te adoramos nesta noite ao ouvirmos a Tua palavra que nos convida, nos incentiva, nos desafia, aquece os nossos corações, faz-nos sentir aceitos, amados, redimidos, acolhidos pelos Teus braços, como cordeirinhos, como ovelhas. Na singeleza e na simplicidade do nosso coração, nós queremos levantar a bandeira branca diante do Senhor e declarar: nos rendemos a Ti, Jesus. Ó Jesus, que Tu estejas não apenas no nosso vocabulário ou nas nossas declarações religiosas, mas que Tu estejas ministrando e operando, revelando-nos a Tua glória em nosso meio, em nosso dia a dia, operando maravilhas, sinais e milagres pelo Teu poder em nosso meio, para a honra e glória do Teu nome, porque todos nós somos ovelhas Tuas, todos nós pertencemos a Ti. A glória, a honra e o poder são dados somente ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por ter nos dado a vida eterna. Obrigado por nos mostrar e esclarecer através da Tua palavra que de fato, realmente Tu és o bom pastor, o único pastor, aquele que veio a nos buscar. E nós somos ovelhas do Teu rebanho. Declaramos aquilo que Davi declarou há mais de 2.000 ou 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás: o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é aquele que me conduz às águas tranquilas, a pastos verdejantes, que traz a tranquilidade e o equilíbrio à minha alma, à nossa alma, aos nossos corações. Glorificado, honrado, exaltado, temido e adorado seja o Teu nome, Jesus. E enquanto vivermos aqui na face da terra, nós estaremos buscando ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Não nos permita nos afastarmos de Ti, ó bom pastor. Mostra-nos sempre os pastos verdejantes através da Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Não nos permitas em momento algum, mesmo se porventura houver dúvida nos nossos corações, a nos afastarmos de Ti. Carecemos da Tua graça, da Tua bondade e do Teu cuidado. Nos sentimos como ovelhas desgarradas quando não percebemos a Tua presença. Por isso, ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas, ovelhas do Teu rebanho,
do teu aprisco, sempre a buscar no Senhor tudo aquilo que necessitamos. E se porventura houver entre nós algum irmão ou irmã que tenha andado na incerteza e na insegurança do seu coração, bom e sublime pastor, dá a resposta a esta vida, a esta ovelha, cuida dela em amor que te é peculiar e traz a ela a segurança, a paz, a certeza de que ela é redimida, redimido, perdoado, resgatado. Dá a ela, Jesus, a esta ovelhinha querida, a segurança de que não há nenhuma condenação mais sobre ela, porque tu pagastes o preço do perdão naquela cruz. Obrigado, sumo pastor, que vela pelas nossas almas. Te louvamos e te adoramos nesta noite e entregamos este rebanho que é teu nas tuas mãos. Que cada um dos meus irmãos e irmãs, as tuas ovelhas, ao saírem por essas portas, sejam protegidos pelo teu poder, sejam protegidos do maligno, sejam protegidos do homem malfeitor, do ladrão, do assaltante, do homem sanguinário. Que cada ovelha tua aqui, Jesus, desfrute da paz e da segurança que só o Senhor, o sumo pastor, pode nos dar. Essa é a nossa oração. Despedimos os nossos irmãos e irmãs nesta noite e oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém.